e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 7, que nos diz: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Falar sobre algo bastante atual e que está, fazendo parte do cotidiano aí no meio evangélico nos últimos dias. Temos ouvido no noticiário de situações terríveis que têm acontecido, lamentavelmente, no segmento evangélico. E Jesus já havia dito isso há alguns anos, quando passara aqui na terra, quando estiver aqui na terra, de que seriam inevitáveis esses escândalos, mas alertou-nos para que não fôssemos causadores, destes escândalos. Antes de dar sequência, eu gostaria de mandar um abraço para o diácono, nosso irmão Ruth Clay, e a sua família que estão nos ouvindo. Também o nosso irmão João Filho, João Gonçalves Filho, está também na escuta. Deus abençoe, em nome de Jesus. Escândalo, queridos irmãos, é algo muito mais próximo do que parece, porque escândalo não é somente algo que repercute, que tem grande repercussão, não. Escândalo significa qualquer impedimento colocado no caminho para que alguém tropece ou caia numa pedra. Então tudo aquilo, e aí eu trago uma definição do William Barclay no livro Palavra-chave do Novo Testamento. Ele diz: um escândalo é aquilo que nos faz tropeçar ou que nos seduz para o pecado. Tais coisas devem ser desarraigadas das nossas vidas. Deus não nos considerará inocentes se levarmos tais coisas para as vidas dos outros. Então, o escândalo, trocando em miúdos, é aquilo que cause tropeço para a própria pessoa ou para outra pessoa. E nós vamos ver que existem vários tipos de escândalo. Por exemplo, Romanos 16, 17 fala: e rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. São aqueles que promovem escândalos contra a doutrina. Veja que existe escândalo doutrinário. E essa palavra aqui no grego clássico foi usado pelo dramaturgo Aristófanes como sendo de armadilhas verbais utilizadas para induzir uma pessoa ao erro. Ou seja, nesse contexto aqui, um escândalo pode ser um falso ensinamento que leva a pessoa a cometer equívocos, acreditar em doutrinas equivocadas e, por conta disso, agir equivocadamente. Nós temos exemplos aí, por exemplo, da teologia da prosperidade, que é um escândalo contra a doutrina bíblica. Nós temos outro exemplo clássico, que é o liberalismo teológico, que também é um escândalo contra a sã doutrina. Nós podemos falar também a respeito da teologia inclusiva, que também é um atentado contra a teologia bíblica, Então veja que são vários os possíveis escândalos doutrinários. Não à toa a Bíblia diz que nos últimos dias, muitos dariam ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, Então veja que um falso ensinamento ele pode se constituir num tropeço, pode levar alguém a se escandalizar, Deve ser tido como propósito para todo crente, não por tropeço ou escândalo. Romanos 14, versículo 13 diz: assim que não nos julguemos mais uns aos outros,
Antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Tropeço aqui pode ser entendido como uma pedra no caminho, e escândalo pode ser entendido como uma armadilha, no sentido de induzir ao erro. Ou seja, um autêntico cristão, ele fará de tudo para que o seu irmão não caia, não tropece, não caia. Ele fará de tudo para não colocar nenhuma pedra no caminho do seu irmão e nenhuma armadilha para ele. Um autêntico cristão, ele terá muito receio em induzir o seu irmão a qualquer tipo de erro, né? Prova disso é o que está em 1 João 2,10, que diz: aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. O contexto aqui pode ser entendido como: nele não há causa para escândalo. Então, quando a Bíblia diz aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo, está dizendo que neste cristão não há causa para que alguém se escandalize, não há tropeço na vida dele. Quem ama não cria embaraço para os seus irmãos, né? Então, Jesus falou das consequências daqueles que promovem escândalos, né? E está lá em Lucas 17, versículos 1 e 2, que diz: e disse aos discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona e fosse lançado ao mar do que fazer tropeção destes pequenos. Aqui Jesus está falando de uma pedra de moinho, é uma pedra pesada. Inclusive foi capaz de quebrar o crânio de Abimeleque, filho de Gideão, está lá em Juízes 9,53, de pesada que era, né? Uma pedra de moinho. E Jesus, de uma forma ilustrativa, ele demonstra o quanto pode ser doloroso para alguém que promove escândalos. Mateus 13, versículos 41 e 42 diz: mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Porque o princípio, a lógica aqui, meus irmãos, é que quando alguém faz outro tropeçar, está fazendo uma obra contrária à obra de Deus, né? Está indo contra a obra do Senhor. Ele está verdadeiramente fazendo a obra de Satanás, né? Porque ele está, ao invés de trabalhar para ganhar almas para Jesus, ele está trabalhando para que almas se afastem de Jesus Cristo, né? Do caminho para o céu. Vejamos, por exemplo, falando sobre tropeços doutrinários, e aí nós precisamos falar a respeito dos obreiros. Tiago 3, versículos 1 e 2 fala exatamente a respeito do tropeço doutrinário, né? Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Veja que aqui Tiago está falando que nós podemos tropeçar, mas ele não está de forma alguma sendo contraditório, porque o princípio que Jesus pontuou foi de não colocarmos tropeço, né? Ainda que alguém possa eventualmente cometer um equívoco e tão logo se arrepender, confessar e abandonar o pecado, mas o princípio estabelecido aqui é que não devemos colocar tropeços para outros. É muito perigoso para alguém contribuir com a perda ou a queda de outra pessoa. É muito perigoso alguém contribuir para o tropeço de outra pessoa, né? E aí a gente tem que ter toda a cautela do mundo quanto a isso. Porque
Nesse contexto aqui de Tiago, o tropeço é no sentido de errar ou de fazer errar. Porque o mestre é responsável por ensinar doutrina, pregar a palavra e formar discípulos. Não à toa Jesus disse que um cego conduzindo outro cego, cairiam os dois numa cova, né? Então, e o mestre que conduziu o seu discípulo a uma cova sofrerá mais duro juízo por isso. Por isso, irmãos, que nós temos que ter muita cautela, os obreiros que nos escutam, sobre aquilo que ensinamos ao povo, porque depois talvez não dê para voltar, né, desconstruindo um ensinamento equivocado. O obreiro, ele não pode dar escândalo. 2 Coríntios 6, versículo 3 diz assim: não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Que coisa triste quando um obreiro ele tem o seu ministério censurado. A palavra aqui escândalo significa literalmente conduzir ao erro, né? E o nosso ministério ele não pode ser censurado aqui no sentido de envergonhado. Por isso é importante também, obreiro, irmãos, obreiro é gente também. Obreiro é gente. Mas se você está em alguma dificuldade, procura teu pastor, conversa e, querendo Deus, retoma a caminhada. Porque é muito difícil alguém dar escândalos e depois sofrer algum tipo de vergonha por conta de alguma situação, né? Outro ponto interessante a destacarmos aqui é o que diz 1 Coríntios 10, versículos 31 e 32. Olha o que diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Então veja que o propósito, e aí tudo gira em torno do propósito, irmãos. O propósito é glorificar o nome do Senhor. Então, portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus, né? Tudo para a glória de Deus. A palavra do Senhor nos ajuda a removermos o tropeço. Salmo 119, verso 165 diz: muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Aquele que ama a palavra do Senhor, aquele que não se aparta da palavra de Deus, ele vai aprendendo cada dia mais e mais de Jesus, e dificilmente ele vai ser motivo de tropeço, porque ele vai entender, né, qual é a amplitude disso. Marcos 9, 43 a 48 diz: e se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que, tendo dois pés, seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que, tendo dois olhos, seres lançado no fogo no inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. É claro, irmãos, que Jesus, mais uma vez aqui usando uma figura de linguagem, ele demonstra aqui a gravidade da situação. Claro que Jesus não está dizendo literalmente para ninguém cortar a mão ou cortar os pés, não é isso. O que Jesus está demonstrando a gravidade de uma situação que nos leva a escândalo. E aí eu
baseado nas palavras do nosso mestre, eu posso te dizer que, eu vou te dar um exemplo, o uso da rede social não é pecado. Não tem como dizer aqui ao vivo que é pecado o uso da rede social. Mas se você não tem estrutura para utilizar, não utilize. Que as palavras de Jesus devem ser observadas dessa maneira. Ter um aparelho de comunicação, seja uma televisão, um computador, seja um aparelho de rádio, não é pecado. Não tem como dizer que ter uma televisão em casa é pecado, ter um computador em casa é pecado. Não tem como dizer isso. Mas se você não consegue se conter no uso desses aparelhos, é melhor que não tenha. É isso que Jesus está dizendo. Muito embora, irmãos, é importante entender que o cristão que vive na plenitude do Espírito Santo, ele tem domínio próprio, né? Então, mas é importante entender que este princípio se aplica a qualquer coisa. Uma amizade que venha te afastar de Deus, é melhor que você se afaste da amizade, né? Uma situação qualquer. E eu vou ser um pouco mais duro, até mesmo uma situação de emprego em que você se veja obrigado a pecar contra Deus, é melhor você abrir mão, e Deus te dará coisa melhor. Então é importante entendermos esse princípio, porque o escândalo pode levar sim à perda da salvação, né? É necessário nós entendermos isso. Veja que o apóstolo Paulo, ele disse que em 1 Coríntios 8, 13, olha o que ele diz: por isso, se a comida escandalizar meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. E ele diz aos Romanos, no capítulo 14, versículo 15, versículo 20, olha o que ele fala: mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. E no 20 ele diz: não destrua por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Então nós temos, enquanto cristãos, que cuidarmos sim uns dos outros, e até em coisas que alguns irmãos eventualmente podem não ter estrutura para alguma situação, e que você deve sim evitar submeter o irmão a tais situações. Nós também gostaríamos de trazer a reflexão Hebreus 6, né, que fala a respeito das coisas que acompanham a salvação, né? Hebreus 6, a partir do versículo 9 ao 12, olha o que diz: mas de vós, amados, esperamos coisas melhores, e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que, pela fé e paciência, herdam as promessas. Ele está dizendo aqui: mas de vós, amados, esperamos coisas melhores. Por quê? Porque ele está falando, nesse contexto aqui, o escritor aos Hebreus está falando exatamente no versículo 7 e 8, ele diz: porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. E aí ele fala o que se espera desta boa terra, né, que produz erva proveitosa. Essa boa terra somos nós. Aí ele diz: esperamos dos fiéis, né? No versículo 7, versículo 8 fala dos apóstatas. No 9, ele diz: esperamos dos fiéis, que ele retrata no versículo 7 de Hebreus 6. Esperamos de vós coisas melhores e coisas que acompanham a salvação.
Então é necessário entender isso aqui, né? É necessário entender que essas coisas melhores são as coisas mais excelentes, são as obras dignas dos salvos. Mateus 5, versículo 20 diz: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. São atitudes que glorificam a Deus. Mateus 5,16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. E aí alguém vai dizer que nós já somos livres. Ora, irmãos, Jesus já nos salvou, é verdade, mas olha o que diz Hebreus 3,14: porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Então não podemos ser negligentes. A promessa da salvação está em nossas mãos, mas é necessário sermos fiéis até o fim. Filipenses 3, versículos 7 a 14 diz: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo, e a virtude da sua ressurreição, e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Veja só, Paulo está dizendo exatamente o que estamos falando aqui. Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, Paulo está literalmente dizendo: Jesus me salvou, eu sou salvo em Cristo. Mas esse Jesus que me salvou, ele está dizendo: meu filho, guarda a tua fé, permanece fiel até o fim, e eu te darei a coroa da vida. Então não podemos ser negligentes, precisamos ter cuidado até o fim, né? Eu quero só mandar a parte do Senhor Jesus para a irmã Doralice Alves, está nos assistindo, Deus abençoe. Irmão Luiz Henrique Rabelo também está nos assistindo, Deus abençoe. E irmão Nivaldo Oliveira, paz do Senhor, Deus abençoe, meu querido. Voltando, irmãos, alguém diz que todas as coisas são lícitas. 1 Coríntios 10, 23, verdade. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. E o apóstolo Paulo, ele fala aqui sobre os perigos, bendito seja o nome de Jesus. Ele está falando a respeito dos perigos da idolatria e do uso de comida sacrificada, bendito seja Deus. É sobre isso que ele está falando. E nesse contexto, ele fala sobre liberdade e responsabilidade, né? Liberdade e responsabilidade. E nesse contexto de liberdade e responsabilidade, aí ele diz que eu posso, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas são de acordo com a minha condição de crente, né? Quero mandar a parte do Senhor também para a nossa irmã Ana Clara. Deus abençoe seus filhinhos Tiago e Manu, um beijo. A irmã Ana Clara é minha tia, Deus abençoe, está ali em Salvador. Voltando, queridos, muitas coisas
são legítimas em si mesmas, mas não são convenientes. Ou seja, eu até posso fazer, mas eu não devo fazer. Eu posso fazer, mas eu não devo fazer. É importante essa compreensão. É importante essa compreensão. Somos livres? Somos livres. O Senhor nos libertou. E por conta disso, é o que diz 2 Coríntios 3,17: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. João 8,36 diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Gálatas 5,1 diz: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Romanos 8,2 diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 6,14: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. E por fim, Romanos 6,23, que diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então veja, nós somos livres, e isso está muito claro para nós. Nós somos livres em Cristo Jesus. Mas essa liberdade, aí o que diz Gálatas 5,13: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Então veja que a liberdade não deve ser mal utilizada, né? Nosso irmão Josivaldo Carvalho, irmã Patrícia, Deus abençoe. Presbítero Josivaldo também está ouvindo programação, um abraço. Voltando, meus amados, 1 Pedro 2,16, olha o que diz: como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Então, o proceder do cristão não deve ser fazendo mau uso da liberdade como cobertura. E aqui a palavra no grego, ela significa cobertura mesmo, o véu, mas ela é usada de forma metafórica como pretexto ou disfarce, aquilo que cobre. O sentido do texto é exatamente de não usar a liberdade como pretexto para fazer aquilo que desagrada a Deus. Porque nós somos livres não é para fazermos o que queremos. Somos livres porque não fazemos mais o que não queremos. Ou seja, somos livres do pecado. Somos livres agora para fazer a vontade de Deus, né? E por isso não devemos usar essa liberdade como pretexto para fazer coisas que desagradam a Deus. Existem pessoas que transtornam a graça em lascívia, né? Então é importante entendermos claramente isso. O propósito é de glorificarmos o nome do Senhor. E aqui iniciamos falando sobre os escândalos. Os escândalos fazem exatamente o oposto, né? Quero também deixar a parte do Senhor para a nossa irmã Ana Paula. Deus abençoe, irmão Lenaldo, irmã Ruth, estão ali na escuta. Deus abençoe em nome de Jesus. Então, voltando, queridos irmãos, a reflexão, ela é exatamente de que o nosso propósito é de glorificar a Deus. E os escândalos, ao contrário, envergonham o Evangelho. Os escândalos, na verdade, fazem o oposto daquilo que é o nosso propósito, né? Nós lemos o livro de Efésios, né? Nós podemos ver, inclusive, no capítulo 1, né?
versículos 3 e 4, diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Então, a eleição, que aqui é no contexto de igreja, o povo de Deus, o povo eleito, do qual nós fazemos parte pela fé em Cristo Jesus, foi decretado por Deus que este povo andasse em santidade e fosse irrepreensível diante dele em amor. Então nós entendemos aqui claramente que o propósito é esse. Aí Efésios 2, versículo 8 diz: Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, veja bem, meus queridos irmãos, é necessário termos esse entendimento, né? Que o nosso propósito é glorificar o nome do Senhor. E como se glorifica o nome do Senhor? Pregando a palavra e vivendo a palavra. Porque não adianta pregar uma coisa e viver outra. É anunciar a Cristo, mas também carregar no corpo, como o apóstolo Paulo disse: eu carrego em meu corpo as marcas de Cristo. Ele estava falando ali de uma prática que era comum, em que os escravos, os servos, eles tinham marcas que identificavam o seu proprietário, o seu dono. Então ele estava dizendo: meu dono é Jesus, eu sou servo de Jesus, eu pertenço a Jesus, e por isso eu carrego em meu corpo, eu trago em meu corpo as marcas que me identificam com Ele. É necessário termos essa compreensão. Devemos nos identificar com Cristo não somente naquilo que acreditamos, mas também naquilo que vivemos, né? E o propósito de todo cristão deve ser glorificar o nome do Senhor. Glorificar o nome do Senhor na igreja, glorificar o nome do Senhor no trabalho, glorificar o nome do Senhor na família, glorificar o nome do Senhor na sociedade. E glorificar o nome do Senhor não é apenas verbalizar que Deus é santo, não é abrir a boca e dizer glória a Deus e aleluia. Isso faz parte, quando você exalta o nome do Senhor. Mas glorificar Deus é com a vida que vivemos, que vai testificar o que Cristo fez em nós. Paulo é um exemplo vivo disso. E o interessante é que Paulo, ele fala que era o principal dos pecadores, dentre os pecadores, né? Então ele traz esse propósito de salvífico de Deus, né? E ele se coloca como o principal dos pecadores. Por quê? Porque ele pecou mais do que os outros? Não, o sentido não é esse. É porque ele foi o principal dos opositores ao Evangelho. E está na Bíblia isso. Ele foi o que mais se levantou contra o Evangelho. Ele se constituiu inimigo de Deus, achando que estava fazendo uma boa coisa. E aí ele disse que se Deus salvou o principal, que era ele, imagine os outros, né? Imagine os outros. Então, está aqui em 1 Timóteo 15, 16. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Trocando em miúdos, se ele, que era o maior perseguidor, foi salvo, então a esperança para qualquer pessoa, né? Mas vejamos o Paulo antes e o Paulo depois. O Paulo que não tinha Jesus era um homem extremamente agressivo, que invadiu casas de cristãos, que forçou alguns a negar a fé, que prendeu, consentiu na morte de Estevão, foi até Damasco com carta, né, de autorização, inclusive, para prender os cristãos.
E este homem, quando Jesus entra, a mudança é percebida logo em Damasco. A mudança é percebida logo em Damasco. Ele começa a anunciar Cristo. Quando ele chega em Jerusalém, há uma certa desconfiança inicialmente, mas pelo seu testemunho, a igreja o acolhe, né? Barnabé também faz uma mediação ali, mas o testemunho de Paulo convertido a Cristo, agora efetivamente faz a diferença. Então veja, meus amados, que nós já estamos encerrando, mas o princípio da nossa reflexão é exatamente sobre um tema bastante atual, que são os escândalos, né? E é importante nós entendermos também, e aí fica aqui, falamos daqueles que provocam os escândalos, falamos daqueles que convidam, que caem. E veja que coisa, Isaías 57, versículo 20, olha o que diz: mas os ímpios são como o mar bravo, porque não se pode aquietar, e as suas águas lançam de si lama e lodo. Não tem pessoas que são assim? São como o mar bravo, não pode se aquietar, enquanto não joga as suas ondas sobre alguém, ondas de lama e lodo. Devemos ter cuidado com a convivência com essas pessoas. São pessoas que não se aquietam enquanto não conseguem sujar alguém, né? Mas, para finalizar, é necessário entender também algo importante: aqueles que espalham os escândalos. Aqueles que espalham os escândalos. Gênesis 9, 22 diz: e viu Cão, o pai de Canaã, a nudez do seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos no lado de fora. E tem pessoas espalhando o que acontece dentro para o lado de fora, através de redes sociais, achando que estão fazendo justiça, não entendendo que quem faz justiça é Deus. Olha o que diz Gálatas 6, versículo 1: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. O sentido desse versículo é: se alguém for detectado em ofensa, que aqui significa delito, desvio, encaminha. A palavra encaminhar aqui significa restaurar, recuperar o infrator com espírito de mansidão, ou seja, bondade, humildade, gentileza, e se cuide para não ser tentado também. Por quê? Porque se alguém caiu, o objetivo não é jogar pedra e enterrar. O objetivo é que essa pessoa se levante, se recupere. E por isso não devemos tratar como qualquer coisa a queda de alguém. Devemos tratar com amor. Devemos tratar no sentido de recuperação dessa pessoa. Sabemos que quem converte, quem restaura é o Espírito Santo. Mas temos o dever, conforme o último texto que eu li, de encaminhar o tal com espírito de mansidão, olhando para nós mesmos, para que também não sejamos tentados. Mas fica aí, meus amados, o horário já está por vencer, mas fica aí essas palavras, no sentido de que tenhamos muito cuidado, não só para não darmos escândalo, não provocarmos escândalos, mas também não espalharmos escândalos, sabendo e entendendo que as demandas da igreja devem ser resolvidas na igreja. Não se deve colocar nada para debaixo do tapete, mas se deve resolver tudo conforme a Bíblia ensina. E eu quero dizer aqui, inclusive diante de redes sociais também, que rede social não é lugar para tratar de assuntos da igreja. Os assuntos internos da igreja devem ser tratados internamente. E se você não conseguiu resolver internamente ainda, vai orando, porque Jesus faz todas as coisas. Mas temos que ter cuidado, porque o nosso propósito aqui na terra é glorificar o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos
Vamos orar. Soberano Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, te agradecemos por tudo, por cada um dos ouvintes, daqueles que nos assistem também nos diversos canais. Continua com o teu povo, meu Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus.